Olá, boa tarde. As políticas públicas, como ações organizadas do Estado para atender demandas da sociedade civil, dependem diretamente de um financiamento. Não é possível concretizar políticas de segurança, de educação, saúde, geração de emprego e renda ou habitação sem recursos. O financiamento de políticas públicas é o assunto de hoje do programa Tema Jurídico. Produto de negociações, pressões, mobilizações, alianças ou coalizões de interesses, as políticas públicas são também resultado de recursos públicos. Por isso, exigem transparência. Para discutir sobre o financiamento dessas políticas, convidamos o advogado, professor e coordenador do curso de Direito da Facisa, Raimundo Juliano Feitosa. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao programa Tema Jurídico. E é com uma enorme satisfação que novamente temos o senhor aqui conosco. Muito boa tarde, Carla. Boa tarde aos telespectadores e um agradecimento por mais um convite, a possibilidade de estar aqui participando com você desse programa e que já é referência, né, no ambiente, para além do ambiente SESED. Professor, tem sido muito comum a gente ouvir, né, muitos lançando mão da expressão políticas públicas quando querem fazer referência à necessidade da ação, da intervenção do Estado para dar conta de demandas da sociedade civil. Mas, efetivamente, qual é a definição? Poderia, de uma forma mais simples, dizer que são as diretrizes, né, aplicadas para atender a essas demandas da sociedade. O problema é o uso, né, dessa expressão, que virou um certo modismo, né, para além da academia, né? Isso começa na academia, mas hoje está em toda a sociedade. Se nós expressamos o uso tão comum de políticas públicas para aquilo que sempre ocorreu, que era, como foi dito aqui também, da intervenção do Estado na forma de prestação de serviços públicos, né? O problema, para mim, o principal é: quem são os atores? Não? São apenas atores públicos ou são atores privados nessa formulação? Em que medida, né, eles participam? Eu acho que esse é o grande debate que se enfrenta hoje. No Brasil é um Estado federal e isso traz mais dificuldades. Por quê? Porque um Estado unitário, seja a França, seja o Uruguai, seja o Paraguai, o núcleo de distribuição do poder jurídico político é um só. Aqui não, nós temos a União, os estados e os municípios. E isso traz um outro problema na formulação de políticas públicas, é competência. Quem é competente para atuar na área X, Y, Z? Essa questão que o senhor coloca dos atores e quem são esses atores vai remeter a gente a questionar sobre de que forma as políticas públicas do Brasil estão marcadas. Elas estão marcadas por uma visão liberal, social-democrata, neoliberal? Eu tenho uma preocupação igual a essa sua, mas hoje eu estou bastante cético com os sistemas de classificação, de identificação dessas políticas. Eu vou começar primeiro dizendo, olha, eu digo que a rigor nós não deixamos de ser liberais, né? Continuamos liberais. Até a partícula neoliberal, eu escrevi um tempo desse um artigo que o título é Neoliberalismo, o nome e a coisa, no qual, ao final, eu chego à conclusão de que, de novo, ele só tem a expressão neo, né? Porque, a rigor, são coisas muito antigas, né? O que se legitima? O neoliberalismo expressa também a ideia de que quanto menos Estado, melhor. Menor ingerência estatal traria nossas felicidades. Eles não são muito distantes do Adam Smith, que dizia que a soma do nosso egoísmo, de cada um, é melhor para a sociedade, melhor para os indivíduos e para a sociedade que qualquer intervenção estatal. Ora, as posturas neoliberais também não diferem tanto disso. Elas admitem a intervenção do Estado quando o mercado falhar. O problema é quem é que diz, cara, quando o mercado falha, né? Quem é que vai dizer quando o mercado falha? É o Estado ou o mercado mesmo que vai dizer eu falhei? E aí cabe a intervenção estatal, né? Formulação dessas políticas. E aí fica, mas eu coloco o seguinte, o mercado é virtuoso? Sim.
Mas o mercado não tem solidariedade. Se solidariedade é um valor que nós operamos com ele, como é que vai ser? Né? Então, essa intervenção se coloca. Há um outro equívoco, acho que muito grande na sociedade, até porque, como você disse muito bem aqui, não há debate. Né? A gente discute muitas coisas, mas essa nós não discutimos. Eu vejo da seguinte maneira. O suposto é que, quando eu falei dos atores, na formulação, se fosse o liberalismo clássico, ou o neoliberalismo, ou como você colocou, uma social-democracia, que em algum momento é uma zona cinzenta entre o neoliberalismo e o velho liberalismo, como nós ficamos? Qual é o peso, a dimensão dos beneficiários disso aí? Nós, né, da sociedade civil, demandamos determinados serviços, determinadas atuações estatais. Manifestamos nossas preferências. E aí começa o jogo, né, de interesses para verificar como se atende. Primeiro, se atende ou não essa demanda. Segundo, se atende em que dimensão ou que dimensões. Não é? Pode chegar à conclusão, eu vou dar um exemplo hoje claro do Brasil, o problema do inchaço das nossas cidades. Não é? Nós montamos toda uma estrutura de transporte em cima de veículo individual. As ruas estão engarrafadas e aí começam as discussões. Qualquer solução, o nome bonito dessa política é mobilidade urbana. Agora, todas as soluções implicam em gastos para o conjunto da sociedade. E o incrível disso aí é que quem vai pagar é quem não se beneficia do sistema, né? Porque é um outro dado que nós não podemos perder. Toda vez que nós falamos de políticas públicas, de gastos públicos por trás disso, nós estamos dizendo que o conjunto da sociedade vai pagar. O problema é discutir quem se beneficia dessa intervenção e quem paga a conta. E quem paga a conta. Essa discussão não é feita. Na própria mídia, ela é escamoteada, ela não aparece com visibilidade que se requer. Agora, professor, em que medida as políticas públicas elas têm sido pautadas ou têm sido se guiado por uma agenda criada pela sociedade civil a partir de pressões, de mobilizações? Raríssimas vezes. Né? As grandes obras estruturadoras de infraestrutura no país, elas estão em mãos das grandes empreiteiras. Independente, sem nenhuma, nós não somos ingênuos, nem eu, nem você, nem as torcidas do Campinense e do 13, são ingênuos a ponto de acreditar que não há um lobismo muito forte. Claro que há. Né? Nessas horas, tem um dado que acho que a sociedade não tem, isso não aparece no dia a dia, vou colocar isso aí. Quando uma dessas empreiteiras brasileiras ganha uma concorrência na África, na Ásia, na América do Sul, quem financia? Eles ganham, mas o Brasil financia essa obra. Quem financia é o BNDES. Quem financia o BNDES? Não somos nós. Então, essas empreiteiras crescem, e tem um argumento de gerar emprego e renda, trazer divisas, etc. Mas é o conjunto da sociedade que paga. Fica muita gente surpresa em saber que fazer uma rodovia no Peru ou no Chile, seja onde for, pelo uma Odebrecht da vida, uma Queiroz Galvão, quem financia é o BNDES, logo somos nós. Né? Esse é um dado. Agora, se essas políticas públicas elas não estão, raramente, como o senhor colocou, estão pautadas pelas demandas da mobilização da sociedade civil, a gente pode concluir que elas estão cada vez mais conjunturais. Sim, são focadas. Né? Focadas. Está na moda falar de foco, né? E não em detrimento de serem estruturais, universais. E mesmo essas que são até estruturais, elas podem vir, mas por outras questões, não necessariamente porque houve uma grande mobilização, porque tem uma grande relevância social. Um momento agora, secas no Nordeste, cheias no Norte. Enquanto no Rio Juruá, no Amazonas, notícias de ontem, de anteontem, tem 4 municípios quase debaixo do submerso, a gente está aqui passando por um sistema desse, que é histórico. Né? Os problemas de lá, dessas cidades ficarem submersas, são mais velhos do que eu, como a seca aqui também. Então, como seria? Será que é porque lá eles não se mobilizam, ou porque aqui nós não nos mobilizamos, né, para buscar soluções, né, essas mais amplas, né, mais massivas, mais inclusivas, e não tópicas que resolva A, B ou C? Né?
Acho que passa muito por aí. Mas para mim tem uma discussão ainda maior, que é a questão do financiamento. Isso aí, como você começou. Que a gente volta a ele daqui a pouquinho. Vamos fazer um intervalo e no próximo bloco você fica sabendo sobre o custo das políticas públicas. Até já! De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje discute sobre o financiamento das políticas públicas, recebendo o coordenador do curso de Direito da Facisa, professor Raimundo Juliano. Professor, a gente pode afirmar que a política tributária é o ponto de partida para entender a formulação das políticas públicas? Em grande medida, sim, não é? A medida mais substancial. Porque quando nós olhamos a chamada atividade financeira do Estado, é como uma balança, que tem o lado da receita e o lado do gasto. O financiamento disso está no lado do gasto. O problema todo é de onde vamos buscar recursos para financiar esses gastos que são necessários. A rigor tem duas maneiras de fazer. A maneira básica é buscando, o Estado não cria o recurso, ele apenas retira, não é, da sociedade os próprios recursos. Com a mão, eu digo que é o Augusto dos Anjos com a mão trocada, né? Augusto dos Anjos falava, a mão que afaga mesmo que apedreja. O Estado troca ele primeiro, apedreja e depois vai afagar sob a forma de bens e serviços. A apedreja quando detrai a riqueza de todos nós, das pessoas, das famílias e das empresas. Um afago que não é lá um afago, né? Sofrimento. Nessa hora aí não tem afago, não. Essa hora é só... Não? Mas o que fica claro, acho que para mim que o grande problema é, e se a receita tributária for insuficiente, o que o Estado faz? Ele faz o que fazemos nós, pessoas físicas, as famílias e as empresas, tomamos emprestado. Então só tem dois mecanismos, ele não pode criar ilusão. O poder público, para fazer investimentos, para tocar obras, ele tem que se valer dos tributos. Porque fora dos tributos só tem empréstimo. Ou ele vai fazer empréstimo no circuito bancário nacional ou no circuito bancário internacional. Só um dado. O Brasil, na minha geração, o trauma nosso era a dívida externa. Não tem mais esse problema. O nosso problema agora é outro, mais grave até, que é a dívida interna. Não é? Todos os dias nós temos a nossa dívida cresce. Porque todo dia o Estado compra e vende papel no mercado bancário, não é? Títulos do Tesouro Nacional. Está na mão dos rentistas. Esse é um problema para médio e longo prazo. O que eu quero dizer? Então, ele tem que ter um sistema para arrecadar, tributar. Aí vem o primeiro nó. O Brasil é um Estado federal. Aí eu tenho tributos da União, tributos dos Estados, tributos dos municípios. Essa discussão que está na moda agora do Pacto Federativo, ela foi colocada com discussão forte na Constituinte, 87 e 88. Ela foi definida rigorosamente na ditadura. O modelo foi definido nos anos 60, 65, 66. Passamos esses anos todos, rediscutimos em 87 e 88. E definimos um modelinho que reduziu a concentração de recursos na mão da União. Mesmo assim, ainda é forte essa concentração. Nesse jogo, os municípios conseguiram ganhar algo. Porque mais ou menos, isso varia de mês a mês, mas tem uma seguinte, de tudo que o Brasil arrecada, há uma distribuição, do ponto de vista assim, direto, cada um arrecada o quê? Os municípios, todo do Brasil, tudo que eles arrecadam, diretamente é 5%. Não é? Se eu vou fechar a conta, quanto foi a renda, quanto foi que o Brasil obteve com tributo? 100. 5 foram os municípios que obtiveram. 58 é assim, a União, o resto são os estados. Mas esse é um primeiro momento. No final, há um jogo de transferências e os municípios ganharam. Eles podem chegar a 17 e os estados perderam. Mas ainda tem uma grita geral com a cota do FPM. E aí a União fica com a parte maior, né? Então, uma concentração em mão da União. E a União ainda tem um truque que nós colocamos na Constituinte. Só quem pode, os estados e os municípios, têm os impostos são nominados, é uma lista fechada, não pode ter outros. A União pode instituir outros, olha aí, ela tem um pulo do gato. Diante disso, como ficam?
os municípios e os estados. Os municípios são vulneráveis porque eles só têm, dos 17 que eles têm, só 5 eles têm um controle, que é receita própria, que vem do IPTU, do ISS, do ITBI, não sei o que lá. Esses 3. No mais, eles dependem do fundo de participação, principalmente dele, e menos ainda um pouco do ICMS, dos estados. Qualquer mexida do governo federal sobre o IPI, farra de carro, não estou discutindo, é necessário. Quando o governo federal toma uma medida em que reduz o IPI, as prefeituras começam a chiar. Sofrem um impacto. Sofrem um impacto, que é brutal. Né? Então, esse é um problema, porque já tem limitações. Se isso impacta o Estado, impacta pela segunda vez os municípios, impacta o Estado também. E a discussão outra, que vai pegar, para mim, muito mais grave, que vai ter que se resolver por esses 60, 90 dias no máximo, é essa discussão do FPE e do FPM. Já antigo, teria que corrigir com base em dados de população, e nunca foi corrigido. A população aumentou, mas ela não aumenta no sistema linear, não é? Cresce num município, concentra em outro, diminui, reduz em outro. Com isso aí, tem que repensar. E vários estados do Brasil questionaram. E não veio a decisão política. Foram ao STF. O STF sentiu a dificuldade, fixou um prazo ao Senado para providenciar uma nova lei. O presidente do Senado era o presidente Sarney, convocou uma comissão para que até dezembro, que passou, fixasse os novos critérios. Como eles não vieram, caiu, voltou de novo para o STF, o ministro Lewandowski fixou um prazo que vai até agora, né? Maio, final de maio, tem que ter uma solução. Senão, como vai repartir esse recurso? Aí virá uma crise. Né? Como calcular o custo das políticas públicas? Como é o problema de transparência, a gente não tem muita visibilidade, a gente só sabe que o gasto é alto, mas não tem esse controle, né? Controle maior. Né? Então, esse é um lado. Então, eu acho que você, ao colocar, quando a gente coloca saúde, educação, eu desconfio que educação, a gente inverteu, eu concordo com o senador de Brasília, o pernambucano Cristóvão Buarque, quando ele disse que nós estamos equivocados, quem tem que ver, o Estado tem que estar colocando a União, um olhar forte no ensino fundamental, no ensino secundário, e nunca, não só nas universidades, né? Nós temos uma universidade de excelência, etc, mas temos um ensino de primeiro e segundo grau de cada dia pior no setor público. Que compromete lá na frente esse ensino. Então, esse é um dado. Professor, a gente vai fazer uma pausa. Vamos fazer mais um intervalo e em instantes voltaremos com o terceiro e último bloco do programa Tema Jurídico. Voltamos com o último bloco do programa Tema Jurídico, hoje numa conversa sobre financiamento de políticas públicas. Professor, no bloco anterior o senhor falava sobre a questão da pouca possibilidade que os municípios têm de produzir novas receitas. E aí, assim, diante disso, ele também fica amarrado, não tem muita possibilidade de construir políticas públicas próprias. Como é que fica a situação do município? O primeiro grande problema para os municípios, me parece, é que nós não resistimos à tentação de ver diferença. Nós vemos tudo semelhança no Brasil, né? Diferente do modelo americano. Não estou dizendo que a gente tem que copiar modelo de ninguém, mas é diferente da Índia e outros estados federais. E os municípios têm uma sobrecarga formal, tanto vai ser São Paulo como ser Campina Grande, do ponto de vista do desenho estrutural de responsabilidade, só é mesmo. Como é que fica? É que os municípios, mesmo se eles são capazes, no máximo, de obter 17% da riqueza nacional sob a forma de tributos, 5% eles dominam, na verdade, eles vão ter 12% que eles não exercem nenhum controle sobre esses 12%, mas eles dependem para realizar suas políticas. Em primeiro lugar, o que se chama já em economia, dizer que a base, os tributos municipais, eles não são elásticos, né? Eles não têm amplas possibilidades de crescimento. Exemplo, o ISS só para a cidade de porte médio e grande, e as capitais.
uma cidade como Campina Grande, pode-se falar de ICS. Mas, sei lá, uma cidade aqui muito pequena, ele não existe, não tem uma estrutura de serviço, não tem como obter receita com serviço. O IPTU é o mais difícil dos tributos para ser cobrado. Tem dificuldades que estão colocadas no plano político mesmo, de subsistência do gestor, do prefeito. Os muito pobres não têm como pagar, e os muito ricos se protegem dentro da lei, não pagam porque tem uma lei que beneficia, dá isenções, não sei o que lá. Se há um segmento que pode pagar e não paga, e o outro não paga porque não pode, vai ter um segmento da sociedade que vai pagar, e os segmentos médios vão ter que segurar isso aí. E os municípios todos, sem exceção, têm uma dívida ativa muito alta. O que significa? Ele lança, formaliza no papel, mas não consegue transformar em dinheiro isso aí, porque as pessoas não têm como pagar. Então, dos 5, o potencial deles é complicado. Na prática, os municípios, essa autonomia é engessada. É engessada, porque, veja, eles só têm, dos 5 que eles podem potencializar, eles não têm elasticidade. Esse imposto ele não cresce facilmente. Não é como o ICMS, que se você muda o 3G, passa para o 4G, aumenta a incidência, consumo de combustível, lá vem lá o ICMS de uma única vez, mas contribui. Então pode encher a rua de automóvel que de ICMS o Estado vai bem obrigado. Os municípios não têm essa possibilidade e ficam vulneráveis. Em outras áreas, que são, os serviços são demandados dos municípios, mas o competente para fazer nem sempre é o município. Né? Obras de exemplo, né? Melhorar a circulação, a mobilidade, eles têm que viver de convênios, procurar apoios federais. E aí vai ter que cair no dano que se recebe. A reforma tributária, em que medida... Olha, eu tenho medo, porque eu digo reforma tributária, quando eu falo de reforma, eu pergunto primeiro para quê e depois para quem. Quem vai se beneficiar? Só para te dar um dado. Nós tivemos 8 anos de governo Fernando Henrique, 8 anos de governo Lula, são 16 anos, não falo nem neste agora. E todos eles, Fernando Henrique menos, falaram em reforma tributária. Fernando Henrique passou com um projeto que ele dizia que ia apoiar, 8 anos, não andou para lugar nenhum. O presidente Lula, antes de assumir, comprometeu-se com a reforma. Constituiu um órgão que fez um projeto, pediu apoio aos governadores, não conseguiu implementar. Segundo o governo Lula, ele não foi com muito afinco, tentou, também não implementou. Eu desconfio que a reforma tributária que vier, quando se vier, por que os governantes não forçam muito, mesmo quando tem bases políticas fortes? Porque tem um custo elevado a reforma. E a reforma que vier no Brasil vai ter que resolver um problema que nem a ditadura resolveu, que é a relação norte-sul, no caso do ICMS. Nós aqui, Paraíba, Pernambuco, Nordeste, Amazônia, nós somos consumidores. A produção, o gosto da produção está sul-sudeste. As mercadorias, nós transferimos renda, porque quando nós adquirimos produtos que vêm de lá, nós estamos transferindo receita. É a perversão, né? Nós consumimos, mas a receita fica lá. Tem que resolver isso. Qual seria uma solução? Não, vamos beneficiar os consumidores? Agora vai para lá. Vocês acreditam nessa viabilidade? Eu, particularmente, eu sou cético. É o desejável. A regra seria essa. Se tributa no destino. É a regra da União Europeia. O consumidor, onde vai ser o consumo? Vai ser em Campinas, João Pessoa? Então, ele que arrecada o grosso e transfere uma parte para a fonte. Esse problema não foi resolvido na ditadura. Político. A ditadura com canhões não enfrentou. E na democracia, já 8 anos de um, 8 do outro, já vamos com 2 agora, né? 8 e 8, 16, 2, 18, e isso não está na agenda, não vai entrar na agenda, porque não tem dividendos políticos razoáveis. É um dissenso. Eu desconfio que a reforma tributária, ela só tem um consenso. Vamos fazê-la? Vamos. A partir daí não passa disso. Não passa porque tem a tua, tem a minha, tem a de cada um, né? Esse é o problema mais difícil. Nós viemos de 2 grandes reformas tributárias no Brasil, a da ditadura e a da democracia. Os militares assumiram, fizeram uma, nós, redemocratizamos um país, fizemos outra. Pronto. O resto é remendo. Sem perspectivas e agora sim, como podemos dar uma maior justiça fiscal e proteção aos contribuintes, mesmo justiça, sem veja, esse debate apareceu de novo na Constituinte, né? Como fazer essa justiça?
Eu particularmente desconfio até dos manuais que eu trabalho, algumas afirmações sobre justiça. Está no senso comum, mas está também na ciência, em primeiro lugar, uma ideia que a Constituição do Brasil advoga é que os tributos diretos, eles fazem justiça. Por exemplo, imposto de renda, quem ganha mais paga mais. Imposto sobre a propriedade, quem tem uma casa mais cara paga mais do que quem tem uma casa mais simples. Enquanto que os indiretos, ICMS, IPI, eles não levam em conta o estoque de riqueza de cada um. A tributação sobre patrimônio no Brasil é 2%. Mas ICMS, ele é um imposto que ele é invisível, está na tua roupa, está na minha. A gente compra os alimentos, ele está ali dentro, né? Como ele é invisível, ninguém questiona. Conta de telefone, tens ideia quando levanta o teu ou fixo ou celular? É 25% é ICMS. Né? É um peso, e essa é uma carga pesada, porque quem paga é o consumidor final. Por mais que o empresário que ele paga é falso, ele não paga coisa nenhuma, ele transfere. Nós, consumidores finais, quando eu compro a gravata, eu não tenho para quem passar, o imposto está aqui dentro. Né? Quando eu compro alimento, ali dentro também, o 17, 18, ali que está que for. Então, esse é o complicador. Como nós vamos fazer isso aí? Né? Eu lembro daquela história, como a Assembleia dos Ratos, né? A história de um gato, que os ratos saíam para comer e o gato pegava. Eles reúnem-se e dizem, olha, a gente tem que lutar porque vamos morrer. Qual é a solução? Vamos botar um guiz, um sininho no pescoço do gato, quando ele andar, ele sabe, ele não sai. Aí vem o problema, quem é que vai colocar, meu amigo, né, o sininho no pescoço do gato? Isso aí a gente sabe que vai avisar. Não tinha, né? Ninguém para colocar, como fazer a reforma. Quem vai colocar o pescoço a prêmio, né? Por isso que eu digo, 2 governos não fizeram, era porque eles eram perversos. Não, é porque eles avaliaram politicamente que não valia a pena. Não era o momento. O custo político era muito alto para um resultado muito pífio. Bom, professor, é um assunto que vai exigir a gente revisitar. Né? Verdade. Agradece a sua participação. Temos N outras questões para discutir envolvendo o tema, que a gente já deixa o senhor aí o convite para outra oportunidade a gente voltar a conversar. Agradecemos a participação e abrimos um espaço para as considerações finais. Cabe, desde já, agradecer ao convite, parabenizar pelo projeto, pelo programa, e coloco à disposição naquilo que eu puder contribuir. Obrigada, professor. E obrigada a você também pela companhia. Bom final de semana e até sábado que vem.